Apocalipse 8, verso 7 ao verso 9. Assim nos diz João, o apóstolo, aquele que viu todas essas coisas. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Vamos orar nosso Deus mais uma vez. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque os teus planos, todos eles serão cumpridos, porque Cristo morreu na cruz por nós. E quando ele morreu, ele garantiu que a tua obra de salvação e também de juízo, toda a tua obra será feita. E céus e terras não passarão até que a tua vontade e a tua lei, a tua palavra seja completamente realizada e feita entre nós. Pedimos graça, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra. Nosso propósito maior de estarmos aqui nessa noite é glorificarmos o teu nome ao ouvirmos atentamente a tua palavra. Molda o nosso coração, que a tua graça possa captar a nossa atenção, que o amor demonstrado a nós na cruz e a certeza da obra, a certeza da salvação possam trazer profunda alegria a cada um de nós. Ó Deus, que o teu povo nessa noite seja edificado, é o que nós te pedimos e nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Entramos agora numa parte do livro do Apocalipse que vai ser uma parte cheia de flagelos, de catástrofes, de sinais da ira e do juízo de Deus. E todos esses sinais e essa manifestação do que Deus está fazendo e ainda vai fazer, deve provocar aquele que ouve essas palavras alguma reação. O livro de Apocalipse, mais do que um livro de revelação simplesmente sobre mistérios e coisas que até esse momento estavam ocultas ou não eram tão bem conhecidas, ele procura direcionar o leitor e o ouvinte a tomar alguma atitude diante daquilo que ele ouviu. Mais do que uma simples informação, apenas para constar que você agora sabe o que vai acontecer, Apocalipse, na verdade, quer como que te agarrar, captar a sua atenção e te mostrar tudo que Deus tem para fazer. E aquilo que Ele vai fazer já é certo, já é garantido, já está estabelecido. Não tem dúvida, não temos a sombra de que isso não vai acontecer dessa forma, vai. Mas o livro vai mais além. Ele quer mostrar para nós o que nós temos que fazer enquanto essas coisas estão acontecendo e ainda vão acontecer. No caso desses flagelos ou desses sinais, que são as trombetas, a questão básica dessas trombetas é mostrar como é que o homem, o ser humano, lida com o sofrimento. E vários tipos de sofrimento. Digo do sofrimento daquele que é esperado, de uma doença crônica, mas aquele que acontece subitamente, de uma morte inesperada, de uma situação que não era prevista. Também dizemos daquele sofrimento, não apenas de caráter físico, mas emocional, de várias situações em que somos tomados de assalto e isso nos afeta emocionalmente. Mas existe um outro tipo de sofrimento que todos nós estamos sujeitos, que é aquele sofrimento causado por situações que fogem ao nosso controle. Seja o aquecimento solar, seja a falta de água, seja outras dificuldades. A questão é como é que as pessoas lidam com o sofrimento enquanto um dos sinais da ira e da manifestação de Deus. E para a gente entender essas trombetas como algo assim que deve alarmar, deve chamar a nossa atenção, todos esses sinais, nós vemos aqui do verso 7 até o verso 9, as duas primeiras trombetas e todas as demais, elas estão falando para nós de coisas que Deus já fez no Antigo Testamento. Fogo, saraiva, uma montanha ardente, isso não é uma novidade.
Para o leitor da Bíblia, aquele que já passou por algumas histórias bíblicas, seja de ouvir na salinha das crianças, na adolescência, na juventude, sabe que Deus já fez algum desses sinais. Mas Apocalipse retoma, ele traz de novo a nossa lembrança e vai mostrar que esses sinais eles se intensificam, eles se tornam ainda maiores, eles ganham mais proporção. E a questão desses sinais é qual que é o propósito dele, por que afinal Deus traz tudo isso sobre a humanidade? Existem duas respostas básicas a essa pergunta. A primeira, que é a resposta de muitos cristãos, é que Deus traz esses flagelos, esses sinais, essas catástrofes, como uma forma de quebrantar, de amolecer o coração das pessoas para a sua palavra. Embora nós temos casos de pessoas que se convertem após a perda de um parente querido, que são de alguma maneira tocados por causa de uma doença deles ou de outro próximo a eles, em Apocalipse a ideia desses sinais não é trazer arrependimento, mas endurecimento. Daquele que sofre, e quando sofre, porque ele é um incrédulo, ele não conhece a Deus, ele ainda se revolta mais contra os céus. A segunda resposta muito comum é que Deus traz sinais para juízo contra a humanidade. Essa resposta está correta, mas falta ela uma parte. E o que isso tem a ver com o cristão? Uma coisa é nós falarmos que Deus julga a humanidade, que Deus efetua o juízo, isso é verdade. Mas qual a importância disso para mim e para você? É só para nós ficarmos assistindo como Jonas queria ficar assistindo a destruição de Nínive e falarmos, que bom, Deus agora está fazendo a justiça e está acabando com esses ímpios todos. Eu quero realmente descer fogo e saraiva aqui, vai acabar com essa população, principalmente se tocar sertanejo universitário que acaba mesmo. Bom, há quem queira isso e faça essa oração em Goiás. Mas não é esse o propósito de Deus a mostrar o juízo dele conosco. Ele vai mais. Ele quer mostrar que nós, igreja, temos um papel enquanto essas coisas acontecem. E é nisso que eu quero chegar. Eu acredito que esses dois elementos dessas trombetas, o julgamento pelo endurecimento e essa antecipação do juízo final, não é uma forma de vingança cristã contra a maldade no mundo, porque a vingança não é nossa, ela não pertence a nós, ela não é um direito nosso de fazer, por isso que eu tenho muita dificuldade com a acepção, a ideia muito comum no meio das igrejas evangélicas que a solução para o nosso país seria o seguinte: vamos acabar com a criminalidade, vamos passar a fazer uma limpeza na sociedade, a sociedade será melhor. Isso é um tremendo equívoco. Porque quem vai oferecer e fazer o juízo é Deus, não é a própria igreja. Ao mesmo tempo, a igreja tem um papel importante, eu vou chegar na conclusão. Mas permite-me explicar essas duas trombetas com esses dois aspectos. Primeiro, o juízo pelo endurecimento. Veja novamente aí, agora, Apocalipse 8, verso 7, para nós começarmos a entender isso melhor. Diz assim: o primeiro anjo trocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, aí das árvores e também toda a erva verde. Primeiro, qual foi outra situação, outro momento na Bíblia que Deus mandou fogo e saraiva? Já adianto para você, não foi Sodoma e Gomorra, lá foi fogo e enxofre. Mas fogo e saraiva, a resposta A já não vale, tem que ser outra. Opa, ouvi aí Egito. Vamos lá em Êxodo 9, verso de número 16. Para que Deus mandou fogo e saraiva em Êxodo contra a terra do Egito? Era para converter Faraó e todos os egípcios? Êxodo 9, verso de número 16. Se você quiser, vamos ler do verso 15 ao verso 16. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras, para isso
te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Aí você vai olhar a questão do capítulo e você verá que Faraó, ao contemplar as pragas do Egito, ele não foi quebrantado, ele não foi amolecido, pelo contrário, ele ainda mais se endureceu na sua vontade. E quando Deus manda fogo e saraiva, aqui em Apocalipse 8, o propósito não é diferente, porque aqui João está voltando ao êxodo no Egito e mostrando para nós que quando uma nação ou pessoas que são contra Deus, elas se reúnem para perseguir, para matar, para colocar sofrimento sobre o povo de Deus, quando elas sofrem, não é para que elas sejam amolecidas, mas quando elas sofrem, elas são na verdade endurecidas. Quando acontece uma catástrofe, como nós vimos há pouco tempo no nosso mundo, no nosso país, se acontece um derramamento de óleo no mar, um incêndio como aconteceu há pouco tempo aqui em Goiás, não sei se você sabe, nessa época de julho em diante em Goiás há muitas queimadas. No ano passado, salvo engano, houve uma queimada muito grande, não sei em qual reserva aqui do estado, foi uma queimada grande. Quando esse tipo de situação acontece, longe ou perto, as pessoas não pensam assim, nossa, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A pergunta delas é, se Deus é bom, por que há maldade no mundo? Se Deus é bom, por que essas coisas acontecem? Elas se endurecem. Então, o sinal da ira de Deus não é para que os ímpios venham se converter, ainda que alguns se convertam, não é pelo endurecimento desses sinais. Eles se convertem pelo Espírito Santo que quebrando seus corações, mas não por esses sinais. Então Deus, quando traz aqui, Ele vai trazer fogo e saraiva, e nós já explicamos, este texto ele não é literal. Apocalipse não deve ser lido de forma literal, é uma forma simbólica. Fogo e saraiva é uma forma do texto dizer de vários tipos de catástrofe que trazem prejuízo para a criação. Pode ser uma queimada, pode ser muitas vezes o desmatamento, entre outras catástrofes involuntárias ou geradas pela atuação do homem. Elas são sinais da ira de Deus, e a ideia de que o homem ele é autodestrutivo, ele usa da criação, e uma das formas dele se rebelar contra Deus é que ele usa de forma errada tudo que Deus lhe concedeu, entre outras coisas, esse mundo. Tem uma poesia, eu não sei se lembro se exatamente é de Carlos Drummond de Andrade, é uma poesia que fala exatamente disso. Na poesia dele, ele coloca assim, que o homem, num determinado momento da sua existência, viu que o planeta Terra tinha se esgotado. Aí ele pensou, e agora? Onde nós vamos colonizar? Foram para a Lua, como se a Lua tivesse algum recurso. Mas lá, na Lua também, esgotaram todos os recursos. E agora? Vamos para Marte. Foram para Marte, na poesia dele. Também lá, a mesma coisa. Se implantaram, colonizaram, esgotaram e foram embora. O que ele quer mostrar com isso? A tendência humana de destruição daquilo que Deus criou. E o próprio Deus coloca isso como um sinal da ira dele. E você pode pensar, mas isso parece assim tão distante? Não, está do lado. É muito comum que o mau uso das coisas que Deus criou represente a forma dele julgar as pessoas. Não sei se você já ouviu falar, teve uma época no Espírito Santo, que é o estado de origem, a cultura do café era a cultura mais comum lá, quando o café estava dando dinheiro, ou um pouco de dinheiro. Quando o café começou a cair no preço, as pessoas, e agora, o que nós vamos fazer? E há algumas décadas atrás, existia uma empresa muito forte no estado de produção de celulose. Não vou falar o nome por questões éticas, né? Senão depois alguém pega o vídeo e ainda me processa. Mas procure no Google celulose Espírito Santo, vai aparecer lá o nome da empresa. Enfim, quando essa empresa se instalou no estado, as pessoas pensaram, opa, o mercado do café agora não está dando, nós temos que ir para a celulose. E aí no estado, que é um estado muito pequeno, assim, muito pequeno mesmo, em relação a Goiás, começou a plantar eucalipto assim, à torta e à direita. Começaram a plantar.
E a pessoas de grandes fazendas, pequenos agricultores, começaram a plantar eucalipto. Só que, para quem conhece eucalipto, além de ser uma planta venenosa, não sei se você sabe, nada cresce do lado de eucalipto. Se você quer matar a sua terra, plante eucalipto, porque as suas raízes soltam um veneno que impede que qualquer outra planta cresça em volta para ficar só ele. É uma planta bem egoísta. Mais do que isso, o eucalipto bebe muita água. E como alguns, naquele afã de terem alguma renda, o mercado agora estava apontando que a celulose ia estourar, começaram a plantar em todos os lugares, inclusive na beira de rios, de riachos. Não deu muito tempo depois, resultado, os riachos começaram a secar. Mas não é secar assim de diminuir um pouquinho a vazão, é de secar a nascente. O pessoal começou a tirar mata, nascente e plantar eucalipto. E regiões inteiras ficaram sem água por causa disso. Esse é um sinal da ira de Deus. Contra o endurecimento, não sei se você já ouviu falar da reticência humana. O ser humano, ele é reticente, ele é repetitivo, ele vê que está fazendo errado, continua, faz de novo e de novo, sabendo que está no erro. Mas este juízo não é apenas por causa do endurecimento, ele é também uma antecipação do juízo final. Nós vemos isso especialmente na segunda trombeta. Leia agora comigo, você que está com a sua Bíblia aberta, mantenha até o final, verso 8 e verso 9. Leiamos todos juntos. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O primeiro efeito, a primeira trombeta, fala de catástrofes e situações em terra. A segunda fala no mar. E essa trombeta, ela tem um elemento interessante, porque por que primeiro é a trombeta? Porque ela de alguma maneira antecipa o juízo de Deus, ela antecipa a grande manifestação e final da obra de Deus. Para você ter uma ideia, em Apocalipse, vai por favor comigo, capítulo 11, verso 19, e este texto e um texto no Antigo Testamento, nós vamos conferir isso melhor. Apocalipse 11, verso 19. Veja bem que este texto está falando de quando o santuário de Deus é aberto, ou seja, quando tudo está consumado. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ou seja, a primeira e a segunda trombeta, elas estão dando para nós como se fosse uma entrada do grande juízo. E esse grande juízo não é aquele grande juízo em que as coisas vão acontecer sem ninguém perceber. Há uma ideia muito comum nas igrejas evangélicas, o juízo como se um arrebatamento da igreja, misterioso, silencioso, ninguém vai perceber, carros desgovernados, de repente pessoas que estavam nos seus postos de trabalho não estão mais, bem à moda, bem ao estilo, deixados para trás. E então as pessoas, mas olha, agora começou o juízo como se fosse uma coisa meio inesperada. Apocalipse mostra um pouco mais de som, um pouco mais de visão. O juízo de Deus, quando ele vier, todos saberão o grande juízo que ele veio. Por isso é trombeta. Por isso a trombeta, se pegar no Antigo Testamento, em Mateus 24, ela tem a ideia de preparar as pessoas para algo importante que está para acontecer. Veja bem, eu vou usar um exemplo aqui, mas um exemplo muito positivo, para ilustrar uma coisa que o texto diz. O que tem muito comum nos casamentos de hoje? Antigamente o casamento ele era introduzido com um tecladinho, um violão e tal. Hoje já tem um negócio mais trabalhado. Fica um trompetista no início, às vezes, da igreja, e outro no fundo. E eles começam a tocar. O que as pessoas fazem naturalmente, instantaneamente, instintivamente? Se levantam. Esperando quem?
a noiva. Bom, no caso, a trombeta anuncia a vinda do noivo, tá? Nada contra as noivas. No Apocalipse é um pouco diferente. Mas essa sensação de algo que está para vir é a sensação da trombeta. Não quero caminhar muito nessa parte, na explicação do texto, porque o texto é pequeno. Mas eu gostaria de mostrar que a ideia do texto é dar para nós uma noção mais real, mais assim, clara, de que essas coisas estão acontecendo e elas vão acontecer cada vez mais. O Apocalipse, ele nos prepara para a vinda de Cristo, para esse grande juízo. A ideia do livro como um todo é trazer para a igreja essa noção mais clara, mais exata, mais contundente, e dizer: olha, igreja, não viva dormindo na terra, não ache que a sua tarefa é só olhar para o céu e esperar que Cristo voltar e as coisas, está tudo bem. Não, a tarefa da igreja é se preparar para essa volta, é falar ao mundo que ele virá mais uma segunda e última vez, e por isso a igreja tem que fazer algumas coisas que eu vou mostrar aqui. Primeiramente, a igreja, ela tem que sinalizar que a falta de conversão e a iminência do juízo é o que trazem ainda mais a ira de Deus. Aquilo que Jesus fala da ira vindoura, como se fosse uma coisa futura, e ela é vindoura porque ela vai se completar no futuro, mas ela já é presente. Nós não podemos deixar as pessoas sossegadas e muito quietas. Quando às vezes nós somos perguntados ou temos a oportunidade de dizer que o mundo não vai permanecer o mesmo para sempre dessa forma. E mostrar para elas que elas podem até tentar viver a sua vida de forma sossegada, mas que alguns estão fazendo isso como forma de escapar dessa ira e do juízo de Deus. A ideia é que quanto mais o tempo passa e a volta de Cristo se aproxima, mais a igreja deve pregar, mais ela tem que estar alerta a esses sinais. E é por isso que os cristãos têm que ser aqueles que estão de olho nos jornais, que conhecem o que está acontecendo no mundo e percebendo que tudo isso mostra a vinda de Deus. Ao contrário de uma tendência nas igrejas muito comum, de olharem para algumas guerras e tentar justificar um dos lados. Por exemplo, se Israel entra em guerra contra a Síria, hipoteticamente falando, há uma tendência evangélica que começa as postagens no Instagram e Facebook de bandeira de Israel como a nação escolhida do Senhor, como demonstrando a guerra é justa, porque Israel é o povo de Deus. E não, a guerra é a manifestação da ira de Deus contra Israel e contra a Síria. E a guerra está acontecendo, nós já vimos textos de Apocalipse que falam de guerra, que falam de fome, mostrando Cristo está para voltar. E aqui eu quero chegar então às aplicações e gastar um tempo mais nisso. Primeiramente, no seu papel como crente, você que já é salvo, fala a você que já tem certeza da sua salvação, é anunciar que o tempo está próximo, que as coisas estão ganhando velocidade. Elas não estão tão lentas assim. Você tem que falar às pessoas de que você vive na expectativa e na iminência da volta de Cristo, mesmo sabendo que ele pode demorar 5, ainda 10 mil anos para voltar, mas essa expectativa e essa sensação de que a qualquer momento e as coisas estão ganhando forma, deve ser a vida do cristão. É completamente contraditório um cristão que diz que crê na vida eterna e vive como se a vida fosse apenas aqui. Ele fala que crê num Deus que é soberano, que é espiritual, mas o seu coração está nas coisas terrenas, físicas, materiais. É uma completa contradição. Ele até diz: não, você é crente? Sou. Você crê em Cristo? Creio. Mas para ele, se Cristo vai voltar ou não, faz a mínima diferença. Ele não está nem aí. Não muda a sua atitude em relação aos não crentes. Ele não passa a ser mais fervoroso e orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Ele não ora mais isso, porque o que interessa a vontade de Deus? A vontade de Deus fica para lá, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Além disso, anunciar que o tempo está próximo
significa usar os relacionamentos que você já tem para anunciar esse evangelho. O evangelho que não é apenas aquele anúncio do amor de Deus ao mundo, e ele é verdade, mas o anúncio de que o outro aspecto do evangelho, que quem não crer no evangelho, aquele que ouvir falar de Cristo, mas endurecer o seu coração, ele já está se colocando debaixo da ira de Deus. É claro que você não vai fazer isso de qualquer maneira, de forma grotesca. É claro que os cristãos, eles têm que ser aqueles que não simplesmente esperam algum momento para falar o evangelho a um desconhecido. Pode ser que Deus use esse método, mas as pesquisas de evangelismo, de conversão, mostram que a maioria das conversões acontecem de relacionamentos próximos. E é por isso que eu vou falar e repito, e vou bater nessa tecla: cristão tem que conviver com aqueles que não são crentes. Não ter só aquela postura: mas eu não concordo com o tipo de vida deles, eu não vou para balada, eu não faço aquele tipo de coisa. Verdade, você não faz, mas você precisa anunciar o evangelho para o não alcançado que está na sua frente. E Deus não vai te desculpar, dizer: não, você estava certo, meu filho, porque você quis resguardar a sua moralidade, mas esqueceu de anunciar Cristo para aquele que estava perdido. Deus não vai falar isso para você, Ele vai te cobrar, porque você não viveu e não pregou o evangelho como deveria, nos seus relacionamentos. Por isso, se você só vive com crente, só anda com crente, repense, porque você tem que conviver com pessoas que ainda estão perdidas e ainda são alvo da ira de Deus, e anunciar para elas o evangelho. Além disso, outra coisa que a gente tem que quebrar no meio das igrejas é aquela ideia de que falar do evangelho é esperar um dia alguém simplesmente perguntar e aí nós temos a oportunidade. Não funciona assim. Pelas leituras, pela experiência, quando você está no mundo, mesmo não pertencendo ao mundo, as pessoas, elas antes de te perguntarem, elas já leram a sua vida, elas já te leram para então te perguntarem, para então se abrirem a ouvirem do evangelho. Não é o contrário. É você que simplesmente vai atrás e elas se abrem. Não. Elas leem a sua vida, olham para você e depois elas se abrem. Lembrando que essa é uma das tarefas que nós temos que ter mais preocupação com a igreja. Quantas pessoas você acha que moram nessa região ao todo? 20? 30 mil? Alguns dizem 40 a 50 mil pessoas. Não nos assusta que uma região dita nobre da nossa cidade seja uma das que menos tem igreja? Ou para quebrar aquele paradigma de que pessoas que têm um poder aquisitivo melhor são pessoas mais instruídas, alguns vão mostrar o contrário, que o poder aquisitivo, ele cega as pessoas. Ele faz as pessoas ficarem mais confiantes em si e no que elas têm do que em Deus. Ou não. Enquanto a gente fica preocupado, discutindo entre nós, se a gente concorda ou não com a ideologia de gênero, não desmerecendo o debate, a gente devia perguntar como é que nós vamos anunciar o evangelho para essas pessoas que acreditam na ideologia de gênero. A nossa preocupação deveria ser, não vou preocupar apenas com quem está ligado à ideologia de gênero, mas para aquele que anda de carro importado, acha que é Deus e não é ninguém. Como é que eu vou falar do evangelho para ele? Que talvez se senta ao seu lado no posto de trabalho, ao lado na cadeira da faculdade, seu vizinho de porta, o porteiro do seu prédio. O mais engraçado é que a gente se preocupa com pessoas que nós não conhecemos e não damos a mínima para aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, todos os dias. Só para citar uma história, estava conversando com alguém ontem, não me lembro. Ontem a gente conversou bastante no encontro de casais, no luau dos casais. E não sei se foi ontem, a pessoa estava me falando, foi um amigo meu, que alguns evangélicos fizeram uma iniciativa para impedir a vinda para São Paulo de uma feminista muito famosa, Judith Butler, que ela tem pouca coisa em português, mas fora do Brasil, ela hoje é uma das maiores representantes do feminismo no mundo. E vários evangélicos fazendo várias coisas para impedir que essa mulher viesse para o Brasil, porque seria uma coisa absurda.
Eu não vou entrar no mérito dessa iniciativa evangélica de vários líderes evangélicos, mas eu fico pensando, preocupado se a Judith Butler vem para o Brasil ou não. Eles não deveriam se preocupar com o vizinho deles de porta, se ele é crente ou não, se ele já ouviu de Jesus? Mais do que com uma mulher que eles nem conheciam, com medo de que, se ela viesse, ela influenciaria mais a sociedade. Veja bem, se a igreja ela prega o evangelho, você pode ter certeza que o evangelho é uma das forças mais poderosas de influência em todo o mundo. Prova disso é que ele permanece até hoje, é anunciado até hoje nos contextos de maior e menor liberdade. Paulo disse, o evangelho é o poder de Deus. Se você anuncia o evangelho, ele é anunciado, você pode ter certeza, ele será influência. Por isso a nossa preocupação tem que ser com aqueles que estão ao nosso redor. Mas eu queria terminar, não gastar muito mais tempo nesse sermão, e na verdade fazer uma pergunta, não para aqueles que já são crentes e têm certeza da salvação, mas para aquele que me escuta pela transmissão ou está sentado aqui, você está completamente certo de que você foi salvo dessa ira de Deus? Você sabe no seu coração e tem a garantia de que você não será alvo desses flagelos? Porque eu falo para você, você pode estar aqui me escutando nessa noite, e pode sair daqui do mesmo jeito, mas uma coisa está certa, de que nessa noite você ouviu falar de Cristo ressurreto, do nome dele. E que se você não colocar nele a sua confiança, tenha certeza, tudo isso que o livro está aqui escrevendo vai acontecer. Eu disse de forma simbólica, mas vai. E mais, não tem como, não há a mínima possibilidade de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, escapar dessa ira. Ela é inescapável. Para você, só restam duas opções que me escuta aqui. Ou você passa a crer em Cristo Jesus como seu único Salvador, ou você será endurecido. É isso que o Evangelho faz. Ou ele salva, ou ele endurece. Eu espero que no seu caso seja a primeira opção. Que ao olhar essa obra de Deus, que Deus vai fazer, ao ver que Deus, como nós cantamos, mandou o seu Filho, que morreu e ressuscitou por amor por nós, você entregue a sua vida a Ele e confie nele. Pois o contrário, você vai se endurecer cada vez mais. E não há quem venha anunciar o Evangelho que você vai se endurecer. Você vai olhar ao redor e todos esses sinais serão para você motivo de você se manter ainda na sua posição atual de não crer em Cristo. Mas isso não é preciso se você entendeu a mensagem do Evangelho e entregar a sua vida a Jesus. É isso que você tem que fazer. E assim, você será livrado da ira vindoura. Naquele dia, você será contado com aqueles que terão vestiduras brancas e cantarão ao Cordeiro. E a minha grande expectativa é que eu te veja lá e te encontre lá nesse dia. Pois, pela graça de Deus, não por mim, eu sei que eu estarei lá. E eu sei que eu fui um pecador e sou um pecador completamente indigno. Eu não queria Evangelho, eu não queria Deus. Mas Ele me quis e Ele me alcançou. E é por isso que eu te falo que a melhor coisa que pode acontecer a alguém é ser alcançado por essa graça. E é por isso que eu e você, como igreja, temos que desejar com muito ardor que as pessoas conheçam o mesmo Evangelho que nos alcançou e sejam salvas da mesma forma como eu e você fomos. Vamos orar mais uma vez? Te agradecemos, ó Deus, por essa mensagem poderosa. O Evangelho do Senhor, de Cristo, é poderoso para salvar. E o poder para salvar vem de Ti, Deus, não vem de nós. E dá-nos essa correta noção, que devemos anunciar o Evangelho todo a todas as pessoas. Devemos usar nossos relacionamentos para sermos luz do Senhor em meio às trevas. Faça da Igreja Presbiteriana Jardim Goiás a agência do Teu reino nessa região. Dê-nos, ó Deus, a oportunidade de vivermos o Evangelho e a oportunidade de alcançarmos aqueles que ainda estão perdidos.
Dê-nos, ó Deus, um amor profundo e sincero por essas pessoas. Não apenas o senso de justiça, de vingança, de julgamento frívolo, banal e mesquinho, mas o amor daqueles que têm compaixão por quem ainda está perdido. Queremos te agradecer, Senhor, que a tua luz, a graça de Cristo nos alcançou. Um dia colocamos nele a nossa esperança e a nossa fé e temos a garantia da vida eterna. Mas, ó Deus, que essa seja a nossa busca, a nossa procura, a nossa atitude para com as outras pessoas. Que elas também sejam alcançadas por essa graça. Tira-nos, ó Deus, o conforto. Tira-nos, ó Deus, essa vivência restrita, fechada apenas com crentes. Mas coloca-nos, ó Deus, em contato com aqueles que estão distantes. Para que, Deus, através da nossa vida, através da nossa pregação, embora pecadores, possamos anunciar o Evangelho. E anunciar que a tua ira e a justiça do Senhor vai se cumprir. E que não temos como, e ninguém tem como escapar delas. Dá-nos, ó Deus, essa intrepidez. A todos que me escutam nessa noite, já foram alcançados por essa graça. Dê a eles a intrepidez, a coragem. Tira eles, ó Deus, a covardia de pregar o Evangelho, mas faz deles luz e sal neste mundo. Aqueles, ó Deus, que ainda não foram alcançados, nessa noite, pedimos, ó Deus, tenha misericórdia e derrame sobre eles a tua graça, para que eles sejam convencidos pelo teu Espírito a colocarem a sua fé e suas vidas nas mãos e aos pés de Cristo. Ó Deus, para que eles venham desfrutar da tua graça, do teu amor, e não da tua justiça no sentido da ira. Isso, Deus, aqueles que nos assistem, para que, ó Deus, todos aqueles que um dia foram escolhidos, determinados para a salvação, sejam alcançados, e faça com que a nossa igreja seja um instrumento poderoso para o alcance dessas pessoas. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.